Olá, prezados alunos e alunas, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho e no vídeo de hoje a gente vai falar, sem sombra de dúvida, ao menos na minha ótica, acerca da pior decisão sobre acordo de não persecução penal exarada no âmbito do STJ. O ANPP, do ponto de vista da legislação federal, está em vigor entre nós desde o dia 23 de janeiro de 2020 e hoje, dia 16 de fevereiro, eu quero comentar essa decisão extremamente problemática, mas sobretudo que vai cair absolutamente com certeza na sua prova e que muita gente vai errar. E concordando ou não, como é o meu caso, discordo veementemente, o fato é que a ideia aqui é te atualizar e naturalmente viabilizar que você garanta esse ponto na prova do seu concurso. Maravilha? Antes de mais nada, deixa eu te pedir para deixar o joinha e, claro, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. E aproveito para destacar, a gente ainda está com preço promocional até a próxima segunda-feira, sem mais adiamentos, do nosso curso de atualização em Jurisprudência Criminal 2023. Todos os precedentes veiculados em informativo, comentados no STF, no STJ, de Direito Penal, Processo Penal, Legislação Penal Especial, Execução Penal, link na descrição, vamos embora. O que é que a gente tem para tratar aqui sobre acordo de não persecução penal? A gente já falou muito em acordo de não persecução penal aqui no canal. Eu tive inclusive uma aula específica de quase 2 horas tratando somente desse instituto na visão dos tribunais superiores, mas no vídeo de hoje eu quero falar um aspecto muito importante e contraintuitivo, vinculando e trabalhando o acordo de não persecução penal e juntamente com outro instituto importante agora da face do direito penal parte geral, que é o Instituto da Reabilitação. A reabilitação penal, doutores e doutoras, ela está lá fundamentalmente regrada no artigo 94, a partir do artigo 94 do Código Penal. A reabilitação penal, ela pode ser compreendida como um instituto do direito material com natureza eminentemente declaratória e que viabiliza a concessão de sigilo dos registros sobre o processo e também sobre eventual condenação. Ela visa também a neutralizar os efeitos extrapenais específicos aqui da condenação. Atendidos certos requisitos disciplinados na própria lei a partir do artigo 94, permite-se que o acusado nessa situação e eventual condenado obtenha de forma plena a sua reinserção social sem que fique maculado os registros ou taxado em razão da condenação passada. É um instituto muito interessante e importante, apesar de relativamente em desuso, do ponto de vista não só da reinserção, mas em consonância com aquela perspectiva de impossibilidade de sanção penal e seus efeitos de caráter perpétuo. Entre os dispositivos que regulamentam as condições, os requisitos para a concessão, a declaração dessa reabilitação penal, a gente vai destacar alguns, mas que eu quero enfatizar o inciso 2º do artigo 94. Eu vou colocar aí na tela enquanto eu vou lendo para ficar mais fácil. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional se não sobrevier revogação, desde que o condenado, inciso 1º, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, mas o foco aqui para a gente é esse inciso 2º, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado. Esse é o meu grande problema. Por quê? Porque você está exigindo de um apenado um requisito praticamente impossível de ser a ferro e fogo comprovado, ou melhor, demonstrado por qualquer ser humano. Se você exige um bom comportamento constante e demonstrando efetivamente do ponto de vista público e privado, aqui a gente entra numa margem de subjetivismo muito perigosa.
Vamos ser bem sinceros, será que você, nos últimos 2 anos ou nos últimos 6 meses, você teve um comportamento absolutamente estável do ponto de vista público ou privado? Será que dentro da sua casa você não se revelou mais irritado? Se você não, ainda que por equívoco, xingou alguém dentro do contexto do seu trabalho, dentro do seu contexto domiciliar? E aí, eu não quero nem falar das relações interpessoais. Você com sua esposa, você com seu pai, você com seu marido, você com seus filhos, com seu primo, com suas irmãs, com seus tios, em discussões. Então, o que é esse efetivo e constante bom comportamento público e privado? Então, a gente abre uma margem de subjetivismo muito complicada aqui do ponto de vista da reabilitação social. Acho esse subjetivismo e essa margem de abrangência muito problemática. E isso é não a crítica vazia. A gente vai conectar esse aspecto com justamente o entendimento sufragado pelo STJ. Por quê? Porque, veja, a gente já entendeu o que é a reabilitação, o seu objetivo e o rigorismo mais existente, o viés dos requisitos legais, beleza? Tranquilo? Mas o que é que aconteceu aqui é o que eu quero que você entenda. Vamos imaginar que João das Couves, ele cumpriu a pena, ele se enquadra justamente nos requisitos do caput do artigo 94 e também o juiz estava analisando, para fins de concessão da reabilitação, os requisitos alinhavados nos incisos do artigo 94. E aí, o que é que ele se depara? Que nesse período, João das Couves, ele se envolveu supostamente num caso que determinou a instauração de investigação pelo crime de estelionato. Maravilha? Tranquilo? E aí, nesse crime de estelionato contra a autarquia ou contra as instituições federais, ele não chegou a ser denunciado. O Ministério Público ofertou, nesse caso, justamente uma proposta de acordo de não persecução penal. Você sabe, à luz e semelhança do que ocorre com outros institutos de justiça negociada, como a transação penal, como a suspensão condicional do processo, o acordo de não persecução penal, ele não tem o condão de formalizar culpa. Ou seja, apesar do caput do 28A exigir a confissão formal e circunstanciada, ela não tem o condão de reconhecer culpa, beleza? Então ele não é considerado um condenado, ele não tem a culpa aqui reconhecida. Caso ele rescinda esse acordo, ele não estará dispensado do devido processo legal, nada disso. Então é muito importante que, apesar da confissão formal e circunstanciada exigida para a formalização do acordo de não persecução penal, não há que se presumir aqui eventual condenação ou responsabilização criminal. Isso é extremamente importante para a gente entender um aspecto aqui decisivo. É dizer, o fato de você formalizar acordo de não persecução penal não se vale como elemento suficiente para flexibilizar ou superar a presunção de inocência. Bacana? Tranquilo? Isso é extremamente válido. Por quê? Porque se não há formação de culpa, qual foi o grande imbróglio aqui? Porque o juiz, nesse caso de João das Couves, entendeu que o inciso 2º do artigo 94, aquele que exige durante o período alinhavado no caput do artigo 94, o constante e comprovado e efetivo com bom comportamento no âmbito público e no âmbito privado, que esse requisito não estaria contemplado, não estaria cumprido justamente em razão de João das Couves ter, nesse período, assumido e formalizado um acordo de não persecução penal. Então, como é que o juiz vai presumir um mau comportamento em razão de um instituto, de um acordo que não tem o condão de formar culpa, não serve como maus antecedentes, não serve como para fins de reincidência, mas será razoável, plausível, diante de tudo que eu descrevi, que ele sirva como uma comprovação absoluta e peremptória de adoção de um mau comportamento? Ora, como é que ele poderia fazer isso se ele não gera uma presunção de fato que aquilo ocorrera?
muito estranho e, ao menos na minha ótica, essa decisão não tem o menor plausibilidade, razoabilidade e lógica, correto? Não na visão do STJ. O STJ, pela quinta turma, no julgamento do recurso especial 2.059.742, julgado em novembro de 2023 e publicado em dezembro daquele mesmo ano, ele entendeu em sentido oposto. Vou até ler aqui com os senhores e as senhoras para não remanescer dúvida. O recorrente busca obter a reabilitação criminal, argumentando que o indiciamento seguido de um acordo de não persecução não deve ser considerado como antecedente criminal desfavorável e que o recorrente foi localizado em todas as ocasiões em que foi demandado no curso do inquérito subsequente, demonstrando que seu domicílio permanece no país, justificando o deferimento do pedido de reabilitação. O fato de o ANPP não gerar reincidência ou maus antecedentes, diz o STJ, não necessariamente implica o reconhecimento de bom comportamento público e privado, conforme estabelecido no 94, inciso 2º. O termo bom comportamento público e privado refere-se à conduta social moral de um indivíduo, tanto em suas interações públicas quanto privadas. Ela engloba ações éticas, respeitosas e socialmente aceitáveis em todas as áreas da sua vida, independentemente de estar em um ambiente público onde outras pessoas estão presentes. Apesar dos efeitos do ANPP decorrentes do suposto crime previsto no 171, parágrafo 3º, pelo recebimento indevido do auxílio emergencial, a avaliação do bom comportamento deve ser feita com base nas ações cotidianas do indivíduo. Logo, a ausência de bom comportamento devido ao seu indiciamento pelo crime de estelionato majorado por fraude eletrônica pode ser considerada como justificativa para negar o pedido de reabilitação. O que eu faço aqui, convido à reflexão, isso havia sido alertado quando ele anuiu ao acordo de não persecução penal? Garanto que não. Já participei de mais de 100 audiências, facilmente mais de 200 audiências de acordo de não persecução penal nos últimos 3 anos e posso te garantir que eu nunca alertei, porque na minha cabeça não faz o menor sentido, nem tampouco o Ministério Público e muito menos o juiz alertou sobre essa possibilidade. E aí vamos imaginar se esse João das Couves, ele não aceita o acordo de não persecução penal, responde ao processo e ao fim e ao cabo é absolvido. Ele não poderia ter esse fato utilizado, obviamente, porque foi absolvido, como aspecto impeditivo da reabilitação penal. Só que ele é orientado a, se você formalizar, não vai haver formação de culpa, não haverá reconhecimento de culpa, mas, na minha humilde opinião, alterando a lógica e as regras do jogo, o STJ vem se posicionar contrariamente. Repudio drasticamente essa decisão, acho ela absolutamente teratológica, mas, de forma pragmática, é ela que vai cair na sua prova e o mais importante é que se você chegou até aqui, você vai absolutamente gabaritar. E o que é que eu te peço? Para deixar o joinha, se inscrever aqui no canal, dar uma olhada aqui nos nossos cursos e comenta essa decisão. Você gostou? Tem gostado das atualizações trazidas ao longo de 2024 aqui no canal? Espero que sim. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e, claro, até a próxima. Tchau, pessoal!